mais do que especial em estar recebendo uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente nos últimos anos vem conversando, vem se aproximando. De um negócio que tem mudado vidas, tem impulsionado a nossa economia local e tem hoje como uma grande referência no Brasil, e com muita alegria eu recebo aqui hoje a Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruc. Tem um carinho muito grande, é uma liderança incrível e vai estar com a gente hoje nesse bate-papo extremamente produtivo. Eu sou quarta geração, né, da Fruc. O negócio começou com o meu bisavô em 1924. Fui trabalhar na Fruc a convite do meu pai em 2002, que tinha um sonho. Ele queria que o negócio crescesse muito mais, ele queria lançar muito mais produtos, ele queria entrar em novos mercados, abrir centros de distribuição, enfim. E eu me apaixonei pelo sonho dele. Maravilha! Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais do que especial, em estar recebendo uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente nos últimos anos vem conversando, vem se aproximando, mas de alguém que faz toda a diferença, não só na nossa região, mas nós estamos falando de um negócio que tem mudado vidas, tem impulsionado a nossa economia local e tem hoje como uma grande referência no Brasil, e com muita alegria eu recebo aqui hoje a Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruc, e uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, é uma liderança incrível e vai estar com a gente hoje nesse bate-papo extremamente produtivo, vai estar com a gente nesse ambiente seguro e muito tranquilo. Aline, eu quero te receber aqui no Grupo Medical Sun e hoje no Potência Cast, e desejo que você seja muito bem-vinda. Nós estamos ansiosos por esse episódio. Seja muito bem-vinda, minha amiga, e eu tenho certeza que aqui o papo ele vai ser extremamente edificante. Eu já estou me sentindo super à vontade aqui. Obrigada, Mauro, pelo convite, pela forma de me apresentar aqui, pelo carinho em me receber. É um prazer enorme vir aqui pessoalmente na Medical Sun, conhecer o teu ambiente de trabalho, os desafios que tu tem. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz pelo convite. Que maravilha. Então, a gente vai estar iniciando aqui, Aline. Nós temos um público incrível de empreendedores, assim como nós, nos acompanham. E quando você fala de um pequeno, do médio empreendedor, sempre tem a construção dele do como, sempre tem a construção dele pensando no mapa, pensando na indicação, pensando naquela dica, naquele insight. Então, eu gosto de trazer para cá pessoas que de fato já têm resultado consolidado, como é teu caso, é o caso do grupo que você representa aqui. Mas a gente sabe que ninguém nasce grande. A gente sabe que ninguém nasce com todo o conhecimento, a sabedoria que tem hoje. Eu gostaria que você desse um overview dessa tua história, dessa construção que você vem fazendo ao longo dos anos, para que o pessoal já pudesse também entender quem é a Aline, a história dela e como de fato ela chega aqui já hoje nessa revolução que a Fruc está causando no mercado, nessa revolução que você, como liderança, está trazendo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória que te trouxe até aqui. A gente está começando, colocando todo mundo na mesma página e depois os assuntos vão fluir aqui de maneira incrível. Legal. Bom, eu sou quarta geração, né, da Fruc. O negócio começou com o meu bisavô em 1924 e começou, óbvio, né, como mesmo tu falou aí, muito pequenininho e por incrível que pareça, por mais ou menos 50 anos ele permaneceu muito pequeno. Acho que naquela época era possível, sabe? Era lá no interior de Arroio do Meio. Em 71 vem para Lajeado e aí de fato começa o crescimento. E aí já na terceira geração, quando meu pai assumiu na época como um dos principais executivos do negócio. Eu entrei na Fruc apenas
Apenas. Eu entrei na Fruc em 2002, já fazem 23 anos. Apenas? Apenas. É que é uma história centenária. Verdade. Então, eu entrei nessa história há 23 anos. Antes disso, tive uma experiência fora. Trabalhei 10 anos na Petróleo Ipiranga. Para mim, foi muito importante de me permitir ter uma experiência numa empresa muito organizada, um grupo enorme, Grupo Ipiranga. E fui trabalhar na Fruc a convite do meu pai, em 2002, que tinha um sonho. Ele queria que o negócio crescesse muito mais, ele queria lançar muito mais produtos, ele queria entrar em novos mercados, abrir centros de distribuição, enfim. E eu me apaixonei pelo sonho dele. E acho que foi isso que me fez sair da Petróleo Ipiranga, onde eu estava construindo uma carreira, e vir trabalhar com meu pai. A gente sabe que empresas familiares são desafiadoras, demais, né? E ainda mais quando a gente trabalha com o pai da gente ou com irmãos, né? Mas foi muito legal. Eu entrei na Fruc, me admirei pela organização do negócio, a profissionalização do negócio desde o primeiro momento. Então, meu pai sempre teve isso muito em mente, de deixar tudo muito organizado e correto. E, bom, a gente foi, ao longo do tempo, eu acho que a primeira coisa importante aqui, Mauro, a gente foi nos cercando de pessoas muito boas. Maravilha. Né? A gente foi buscando as pessoas que nós acreditávamos que precisávamos para nos apoiar neste crescimento, na realização desse sonho. Né? E pessoas que, além de serem excelentes tecnicamente, com experiência, mas também ótimos gestores de pessoas. Pessoas que logo se enquadraram na nossa cultura, que logo reconheceram na cultura Fruc aquilo que elas desejavam para si mesmas, né? Aquele ambiente de trabalho e que a gente preserva, que tem a ver com a cultura Fruc de ser. Aliás, a Fruc, ela vem ao longo dos anos participando da pesquisa GPTW, que é a pesquisa das melhores empresas para trabalhar. No ano passado ficamos em 3º lugar no Rio Grande do Sul, 21º lugar no Brasil. E isso é resultado de um time muito alinhado com a nossa cultura. E um time que, obviamente, busca resultados crescentes, busca estar sempre trazendo o melhor para o negócio, para que a gente possa crescer de forma saudável, né? E ainda assim valorizando as nossas pessoas, a nossa cultura. Você sabe que você estava falando uma coisa interessante aqui e eu queria voltar um pouco contigo. Muitas vezes quando você fala de uma empresa familiar, ela acontece de ter aquela expectativa de criança, de adolescente, do pai já levar para o negócio. E não existe certo e errado. Mas olha que interessante aqui, você vai ter tuas experiências como executiva, na tua carreira, na tua jornada, fora. Sim. Fora. E aí a pergunta ela é assim, o que você acredita que foi positivo nessa experiência do tempo que você ficou fora, para quando depois você retornou para o negócio da família, para o negócio que tinha o pai como um grande líder, uma grande referência. O que foi de positivo nesse tempo fora que você ficou, que você aprendeu, que quando você trouxe para o negócio você disse, cara, isso eu não teria aprendido, eu não teria vivido se eu já entrasse aqui já no início da minha juventude? Eu acho assim, né? A nossa vida a gente constrói em cima de acertos, mas muito em cima de erros, né? E quando a gente está numa empresa que não é da família, pelo menos no meu caso, tá? Eu aprendi muito na Ipiranga. Eu aprendi muito a ir atrás do meu sonho, a batalhar, a ter muita disciplina, a entregar muito mais do que era esperado de mim, né? E isso é curioso, porque depois que eu entrei na empresa da família,
o meu pai sempre teve muita dificuldade de me dar um feedback. E o feedback é essencial para que a gente possa crescer, né? O meu pai sempre elogiou e eu queria saber, tá, mas onde que eu posso melhorar? Então, essa experiência que eu tive antes da Fruc na Petróleo Ipiranga, ela me auxiliou muito nesse sentido de desenvolvimento, de fato trabalhar o que eu precisava potencializar ainda num outro ambiente, né? Hoje na Fruc, há anos já, né, nós temos um conselho consultivo com executivos de fora da empresa, né, são profissionais de fora do mercado, e aí sim a régua sobe muito. Não que a régua do meu pai não seja alta, ela é alta sim, mas ele nunca conseguiu me dar um feedback. E isso faz falta para a gente entender, né, o que a gente precisa melhorar. E esse nosso conselho hoje é um conselho que traz isso, enfim, mensalmente, né, os desafios, vamos lá e tal. Eu nunca antes tinha imaginado trabalhar na Fruc. Isso foi algo também que meu pai em nenhum momento trouxe essa possibilidade como algo, né, a eu considerar. Então, quando eu fui para Petróleo Ipiranga, entrei lá imaginando que eu faria carreira lá, que eu cresceria lá dentro, que eu ia fazer... eu sou de uma geração que imagina entrar num negócio e se aposentar dentro do negócio, né? E naquela época, então, eu estava lutando pelo meu espaço, crescendo lá dentro, sendo reconhecida lá dentro. E foi uma surpresa muito grande para mim o dia que meu pai me convidou para vir para a Fruc com esse sonho, né, de fazer o negócio crescer. Então, acho que foi um belo de um aprendizado que eu tive na Petróleo Ipiranga. E, aliás, quando eu recebi esse convite de vir para a Fruc, eu fui conversar com o diretor, que era o meu chefe, e eu disse para ele, eu recebi um convite do meu pai. Ele gostaria que eu fosse trabalhar com ele. Eu perguntei o que ele achava, né? E ele me disse, tu precisa ir. No momento que teu pai está te chamando, é um negócio familiar. Se ele quer a tua presença, ele está precisando de ti. Incrível. E aí eu já não tinha mais a opção de ficar também, né? Mas foi muito legal, Mauro, porque daí ele chamou o meu pai para conversar e disse para ele, se o teu sonho é crescer, tu tá levando a pessoa certa para te ajudar. A Aline tá preparada para te ajudar. Então, olha que bacana eu entrar na Fruc já com esse reconhecimento da empresa onde eu tinha trabalhado, dizendo para o meu pai, né, pode ficar tranquilo que tu tá levando a pessoa certa. E foi muito bom, porque desde o início o meu pai, eu e ele juntos, assim, montamos uma dupla, formamos uma dupla que conseguiu ao longo do tempo trabalhar muito bem juntos, né? Tu sabe que eu tive a oportunidade de ver ele num restaurante, ali do Panorâmico, né? Sim, ele gosta sim. muito de ir lá. E com todas as pessoas que eu converso, tem ensinamentos incríveis para trazer sobre o seu pai, o seu Nelson. E aí eu quero compartilhar contigo o que eu aprendi de uma pessoa. E aí, não que eu não tinha isso, Aline, comigo, mas ele foi tão intencional do que ele me falou e me fez pensar. Eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia, né? E eu comecei a ver que tinha essa cultura na vida do meu pai e da minha mãe, mesmo do jeito mais simples dele ser. Ele falou para mim assim, Mauro, reputação é tudo na vida de alguém. Reputação vale mais que dinheiro, reputação vale mais que riqueza, várias coisas. Eu tô com 41, foi há 7 anos atrás. Eu tava com 34 anos que ele me falou isso. Eu também já não era, assim, um adolescente, com 34 anos já tinha assumido esse papel de homem, de líder, tudo, mas eu não tinha me dado conta da importância disso, né? E a partir daquele momento eu comecei a trazer para as nossas relações, para a cultura nossa,
a força da reputação. E olhando um pouco da tua história, ninguém tem um negócio centenário, ninguém tem um negócio tão organizado como tu falou e que cresce no mercado maduro, se não tiver um cuidado com a reputação. E a gente vive uma época ali, né, onde, infelizmente, não é tão observado isso no dia a dia, nas famílias. E eu queria que você falasse sobre esse conceito de reputação, esse conceito de cuidado, de preservar, esse conceito de low profile que tu tem. Eu vejo como tu conduz isso com a tua família. Aquela história que as pessoas perguntam, pô, Mauro, tu é um cara da internet, né? Eu digo, cara, eu me comunico com as pessoas na internet, mas eu mostro o que eu quero. Uhum. Eu não mostro tudo. A pessoa vai olhar lá, eu mostro eu fazendo as minhas gastronomias que eu gosto, um momento com meus filhos. Mas, cara, tem coisa que eu não digo, que eu não falo, que eu não revelo, porque aquilo é meu, é íntimo e tal. E aí trazendo isso pra tua realidade, como é que tu entende esse conceito de reputação é tudo, assim, Aline? Com base nessa cultura familiar e nessa cultura do negócio centenário, por exemplo. Sabe que a tua pergunta me remeteu aqui a um momento, de novo, né? Eu vou falar do meu pai, porque realmente eu tenho muitos aprendizados com ele. Eu ainda vou escrever o livro dos aprendizados com o Nelson. Se nós trouxer ele aqui, ele viria para uma reunião igual essa? Vamos tentar. Só, aí, já vai ficar o convite aí, seu Nelson, tá bom? Vamos tentar. Sabe que na primeira semana de trabalho na Fruc, eu realmente tinha muitas dúvidas. Eu não sabia como é que era o negócio, se ele estava bem organizado ou não. E aí o meu pai me chamou para uma conversa, me sentei na frente dele e ele falou assim: Aline, eu quero que tu nunca esqueça de que aqui na Fruc é óbvio que é importante que a empresa dê lucro e isso não está em discussão, a gente precisa perseguir o lucro, porque o lucro é o oxigênio e a gente quer continuar investindo no negócio e a gente quer crescer e sem lucro a gente não vai fazer isso. Então, ter lucro não está em discussão. O que eu quero que tu nunca esqueça, que o nosso produto sempre vai ter a mesma qualidade, nós não vamos abrir mão da qualidade, nós vamos oferecer para o nosso consumidor o melhor produto, independente de qualquer coisa. Que nós vamos oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes, que aí é o lojista, né, o ponto de venda. Nós vamos oferecer relacionamento de confiança aos nossos fornecedores, porque tem que ser sempre, né, uma relação de ganha-ganha para os dois, e se assim for, que seja por muito tempo. Nós temos um fornecedor, Mauro, que está conosco há 100 anos. A Fruc tem 102 e esse fornecedor está conosco há 100 anos. Logo que eles abriram, eles passaram a fornecer para nós aromas. Eu quero que nós tenhamos sempre uma relação excelente com o mercado, com a comunidade local, porque eles sentem muito orgulho da Fruc e da mesma forma a gente tem que retribuir para eles, e tu vai te envolver com as entidades. E foi incrível, porque a partir daí eu fui presidente da CIL, fui a primeira mulher a presidir a Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Hoje eu estou no Transforma RS. Hoje eu participei muito tempo da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio, do Conselho. Eu estou na Fiergs, eu estou na SIC Vale. Então eu procuro contribuir, né, que é a nossa forma de retribuir ao mercado. Ele falava disso também a respeito do meio ambiente. E uma coisa muito interessante também que ele disse é que eu quero que as nossas pessoas, os nossos profissionais sintam muito orgulho de trabalhar na Fruc, e não só eles, a família deles também. E sabe que essa nossa conversa ali para mim, foi extremamente importante. Eu saí dali e pensei, eu de fato fiz a escolha certa. Eu vim trabalhar na Fruc. Eu tenho certeza que aqui eu posso contribuir de alguma forma com o meu pai. E ele está construindo tudo muito corretamente. Então, sabe aquela coisa de tu
de tu poder te dedicar a um negócio e à noite tu te deita na tua cama e dorme em paz, porque tá tudo certo. Esse é o meu sentimento em relação à Fruc, sempre foi assim e sempre será assim. E eu acho que reputação é tudo isso, né? É cuidar dos mínimos detalhes que a gente tem no nosso dia a dia e fazer o que é certo da forma certa, não descuidar e, no meu caso, principal liderança da empresa, ser exemplo, né? Assim como os demais líderes da Fruc também precisam ser exemplo, e a gente cuida muito disso. Fala pra gente um pouco, Aline, como ter paz, como trabalhar com paz, como chegar em casa, dormir com paz, conviver com a família com paz. Se a gente vive num mundo, num caos em termos de pessoas com predisposição, em pessoas com preocupação, em pessoas que vivem com ansiedade. Eu vivo isso no dia a dia. Eu converso com muitos empreendedores e sábado me ligou da Argentina uma grande parceira nossa que estava ministrando treinamentos lá, ela fala do nosso equipamento, ela disse: Mauro, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar a decisão que me traz paz. Eu falei para ela: a decisão que tu tomar que te traz paz, essa é a certa. Por que eu tô falando isso para ti? Porque às vezes ali, a pessoa olha, tem um negócio, tem 1, 2, 3 colaborador, trabalha sábado, trabalha domingo, e ela vai construindo algo que na cabeça dela, ela pensa que só o pequeno não tem paz. Ou ela pensa que só negócios que estão começando são atribulados. Mas um negócio pode ser atribulado sendo pequeno, sendo médio, sendo grande, porém no final do dia a questão não é o nível de tribulação que o negócio pode ter, mas é o quanto a gente se prepara para conviver em paz em meio à guerra. E essa pergunta ela é assim, se tu pudesse falar para a gente das formas que tu utiliza, ou dos meios que tu utiliza para viver com paz, que nós estamos falando de quantos colaboradores mais ou menos hoje? Hoje quase 1.400. Estamos falando quase 1.400 colaboradores, planta e centro de distribuição em vários lugares, necessidade de crescer, inovação, mercado maduro, compromissos altíssimos com fornecedores, com a comunidade, com várias outras situações que tu colocou aqui. Como ter paz em meio a isso? É quase assim, né? Não vamos ler notícias, começando por aí, né? Boa. Mas, claro, a gente precisa estar atualizado, acompanhar. Mas eu te diria o seguinte, a gente tem que buscar equilíbrio na vida, né? A gente tem que trabalhar, sim, mas a gente também tem que cuidar do autoconhecimento, tem que tirar tempo para descansar, para curtir os filhos, para ler bons livros, para buscar conhecimento, para ir na igreja, para, enfim, curtir a vida também fora do ambiente de trabalho. Eu acho que isso ajuda bastante. Muito bom. Sabe? Eu acho que essa é uma parte, assim. E, obviamente, né, dentro da empresa, se cercar de ótimas pessoas, trabalhar muito o engajamento, a motivação, isso a gente faz também, para que essas pessoas permaneçam conosco, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de um time que se sinta quase que dono do negócio e que esteja ali junto com a gente para tomar as decisões mais complicadas. E eu fico muito feliz em dizer que a Fruc passou, como muitos, né? Como todos aí, mas nós passamos por aquele momento tão difícil que foi a pandemia, com um time espalhado por todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não estava concentrado em um endereço e a gente tendo que administrar tudo aquilo. Depois nós passamos pela enchente também, com grande parte das cidades onde nós temos unidades. Nós temos hoje 11 centros de distribuição, então a gente conseguiu administrar tudo isso muito bem. E por quê? Porque nós temos um time muito bom.
né, que nos permitiu passar por todo esse momento que foi muito difícil e não só cuidar do negócio, mas a gente conseguiu olhar para a comunidade, doar muito produto, né? Nós, naquele momento ali da enchente, a gente doou 17 milhões de litros de água mineral. Isso foram quase 500 caminhões-pipa distribuindo, fora o que nós distribuímos em pacotes de água mineral. Naquela semana da enchente, aliás, semana foi aqui em Lajeado, a enchente durou muito mais, porque atingiu toda a região metropolitana. Nós passamos a envasar apenas água mineral, paramos com os demais produtos para poder atender a necessidade das comunidades. Então, eu vejo assim o quanto a gente tem um time comprometido, alinhado, e quando vira cultura, é todo mundo olhando também para o próximo, né? E eu acho que quando tu tem esse ambiente que a gente hoje tem dentro do negócio, um ambiente de confiança, um ambiente colaborativo, é quase que natural que os problemas se resolvam de uma forma mais fácil. Não é tão fácil assim, mas eu acho que a gente consegue resolver porque é num formato colaborativo. Para tu ter uma ideia, Mauro, eu sou a CEO da Fruc, mas nós contamos na empresa com um comitê gestor, que a gente chama de Comitê Executivo Fruc, que é o COMEF. Esse comitê se reúne uma vez por semana, são os diretores e a gerente de DHO, e nós tomamos as principais decisões do negócio já analisando os possíveis impactos que uma decisão na indústria vai ter na logística, vai ter na área de vendas, vai ter na gestão de pessoas, ou que uma decisão na logística possa, né, também impactar nas demais áreas. E isso faz com que a gente acaba tendo decisões melhores e muitas vezes a execução é muito mais rápida, porque já está alinhada. Então, quando a gente tem um fórum que toma decisões e não centralizadas as decisões na Aline, eu acho que fica muito mais leve e a decisão ela acaba sendo muito melhor. Essa é a minha opinião. Perfeito. Olha só, tu tá falando de equilíbrio, você falou de equilíbrio da vida, de família, filhos, e na igreja, ser cuidado, ler bons livros. Depois, já é a segunda ou terceira vez aqui que você fala de boas pessoas, de equipe, e agora tá falando de decisões conjuntas, né? Isso é incrível, porque você está falando de conselho, você está falando de compartilhar essas decisões, porque a gente precisa compartilhar com essas pessoas. Às vezes você olha alguém de um cargo, numa hierarquia máxima dentro de um grupo, dentro de uma companhia, você pensa que ele é o tomador de decisão. É errado. Ele tem a visão do direcionamento, mas ele não pode tomar as decisões sozinho. Aqui a gente faz muito isso também, Aline. Mas eu queria, indo para essa outra etapa aí, que a gente está indo para uma etapa mais final, dizer para ti que, por exemplo, eu tenho referências femininas na minha vida incrível, né? Então eu tenho minha mãe, uma referência de alguém que sempre trabalhou muito, se dedicou, tá com a gente aqui no conselho do nosso grupo, sempre trouxe a visão dela de pessoas, de coragem, de ousadia. Eu tenho uma outra experiência incrível que é com a minha esposa, a Débora, que é executiva aqui no grupo, que faz um trabalho incrível, que realmente é meu par, né? Tá comigo, é minha conselheira do dia a dia. E estou num mercado que hoje 90% dos nossos clientes ou usuários do nosso serviço é o público feminino. E tenho visto mulheres incríveis empreender, tenho visto o crescimento delas, tudo mais. E agora, junto com você, que é outra mulher incrível, já num nível de cargo e posição executiva de um grande negócio. Como que você está entendendo o momento que nós estamos vivendo, o quanto
que essa mulher dinâmica, que é mãe, que é esposa, poxa, que é executiva, que é empreendedora, o quanto que ela vem ganhando um espaço meritocrático nesse mercado de trabalho, nas lideranças. Você falou antes das lideranças que tu participa. Como que tu tá enxergando isso já nos últimos anos e como que tu enxerga isso daqui para frente? Esse espaço que naturalmente, de maneira meritocrática, essa mulher vem ganhando aí, que tá trazendo muitos benefícios para nossa comunidade, para nossa sociedade, para nossa civilização. Essa mulher entrando aí em altos cargos e tomadas de decisões tão importantes. Tu sabe que eu participo de muitas entidades e eu sinto falta das mulheres lá, sabe, Mauro? E eu acho que as mulheres, elas têm um trabalho realmente incrível. Elas entram numa empresa e elas conseguem trazer um olhar muito mais humanizado para as relações. Elas conseguem, através das pessoas, gerar resultados crescentes, né? Elas conseguem se usar de empatia. E eu só acho que as mulheres, elas ainda estão tendo um pouco de dificuldade de mostrar de verdade o seu potencial. Essa é a minha opinião. Eu participo dessas entidades e muitas vezes eu sou a única mulher. Ou eu e mais 2, 3, num ambiente que tem 100 homens. É incrível isso. E aí eu gosto de aproveitar um momento como esse para fazer um convite para as mulheres. Porque normalmente o que acontece? O homem, quando ele quer fazer networking, ele entra numa entidade, ele até se oferece para participar daquela entidade. A mulher aguarda um convite. E quando o convite vem, ela reflete se ela vai ter tempo, se ela realmente quer, se não vai atrapalhar a vida dela. E realmente a mulher é multitarefa, e ela tem filhos, ela tem os pais, ela tem o marido, ela tem outras atividades que ela gosta também. Mas eu, sinceramente, acho que está na hora das mulheres mostrarem também a sua relevância, entrarem nessas entidades, mudarem um pouco esse jogo que ainda é muito masculino. Se elas conseguirem entrar com mais força nas entidades, eu acho que a gente vai conseguir acelerar esse processo de valorização das mulheres dentro dos negócios, sabe? E é algo assim que me desafia muito, porque eu tenho uma dificuldade, eu faço o contrário, tenho dificuldade de negar um convite. Então eu estou em muitos lugares e nesses lugares eu sou extremamente bem recebida pelos homens. Então eu vejo o quanto o mercado está aberto para receber as mulheres. Olha, e o quanto legal. Os homens estão precisando de mulheres para trazer mais equilíbrio nas relações. Olha que legal que você falou aqui, Aline, e isso é a nossa percepção também. O mercado ele está muito aberto, as relações dos negócios, e o homem em si está muito aberto para poder receber a mulher, seja em grupos de instituições, seja nas lideranças locais, seja na liderança dos negócios. Tu também tem essa percepção? Sem dúvida. Eu vejo isso e, aliás, eu vou te dizer que já na primeira entidade que eu presidi, que foi a CIL aqui em Lajeado, fui extremamente bem recebida. Foi aqueles amigos do meu pai me recebendo, sabe? Que bom, Aline, que tu vem para cá e que tu vai presidir a entidade. E lá a gente começou naquela época um trabalho para fortalecer a entrada das mulheres, inclusive criando o Fórum das Mulheres Empresárias, que depois foi bastante fortalecido com a Graciela Black, que também foi presidente da CIL, e hoje é enorme esse fórum, que bom. Mas eu vejo em outras entidades também o quanto a gente precisa dessas mulheres mais presentes, né? E sem dúvida nenhuma, sabe? Eu não sei te contar uma situação em que eu não fui bem recebida. Sempre muito bem recebida. Então, esse é um convite para as mulheres. Vamos entrar nas entidades, vamos participar.
o mercado está pedindo a presença das mulheres. As mulheres trazem um olhar mais humano. E a gente discute tanto agora inteligência artificial, tecnologia, máquinas, equipamentos, mas a gente tem que equilibrar isso também. E aí eu tenho certeza que enfim, as mulheres têm muito a contribuir. Com toda certeza. Tem muito a contribuir, tem muito para agregar. As instituições precisam, os negócios precisam. E eu vejo, tu foi muito feliz aqui, nós estamos vendo o melhor momento para isso. De muita abertura, muita receptividade. Mas eu queria aqui, Aline, nessa parte final aqui, quando eu fiquei sabendo dessa forma de pensar, eu achei incrível. E eu disse, cara, um dia eu quero perguntar isso para a Aline. Com algumas pessoas que eu conversava, que sempre tiveram a oportunidade de conhecer seu pai e trabalhar perto dele, e eu queria que tu falasse pra gente. O pessoal comentava do conceito dele 3. Que ele, que se eu falar alguma coisa, você me corrige, né? Eu me lembro que o pessoal dizia assim que ele sempre acreditou muito no dia dividido em 3 etapas, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para você poder viver com quem você ama e tal. E com quem eu conversava, ele sempre dizia para as pessoas, não, olha aqui, ó, é vezes 3, o conceito é vezes 3, tem alguma coisa que fugir disso aqui tá errado. E é dessa maneira mesmo que ele pensa. Essa é a forma dele encontrar o equilíbrio, né? E essa é a forma que ele, de fato, sempre estimulou as pessoas a fazerem. Então, no início, trabalhando na Fruc, eu marquei uma agenda com uma consultoria que veio de fora, né? E essa consultoria chegou às 5 horas. Às 5h30, meu pai se levanta, né? E falou, são 5h30, hora de eu ir para a academia, depois eu vou jogar tênis e depois eu vou ler meu livro. Eu falei, mas olha, a gente está aqui com a consultoria. Vocês acabaram de chegar? Vieram de Porto Alegre, tu vai te levantar no meio e vai embora. Aí ele falou, aqui na Fruc é assim, Aline. A gente trabalha o horário comercial, depois a gente vai cuidar de conhecimento da nossa vida, vai se reenergizar. Olha só. Depois a gente dorme e no outro dia a gente volta descansado, com a cabeça aberta, né, de bom humor, para fazer mais um grande dia de trabalho. E ele sempre praticou isso, até hoje, né? Ele dissemina muito isso. Para mim não foi fácil, porque eu imaginava que um bom funcionário é aquele que é o último a sair do escritório. Mas eu acho que isso... Meu pai tem toda a razão, a gente precisa sair do ambiente de trabalho e ter tempo para cuidar da gente e cuidar das pessoas que a gente ama e buscar conhecimento, enfim, fazer tudo que é importante. Dormir bem, dormir 8 horas, se possível, de sono, né? Para no outro dia voltar e tudo funciona melhor, né? A mente funciona melhor, o raciocínio funciona melhor, a motivação é outra quando a gente tem um dia completo dividido em 3 etapas, em 3 partes. Sensacional. Aline, a gente vai ter aí um público incrível que nos acompanha, com certeza manda esse episódio. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas. Você estivesse hoje aqui na plateia eles e pudesse deixar um conselho, uma dica, uma mensagem, e a gente gostaria que você deixasse essa mensagem final para o pessoal. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento realmente muito desafiador na nossa vida, né? Um momento em que às vezes está tão difícil que a gente chega a desanimar, né? Mas o que eu diria para as pessoas, ao mesmo tempo, vamos olhar para o mercado, vamos olhar para as oportunidades. Elas estão aí. Às vezes a gente se sente tão cansado de tudo que a gente vê que a gente não está conseguindo nem enxergar as oportunidades. Mas o melhor de tudo é que elas estão aí.
é cada vez mais importante nos aproximarmos dos nossos consumidores para entender o que de fato eles querem. E é o que nós estamos fazendo, Mauro, lançando muitos produtos em conjunto com os nossos consumidores, muitas vezes atendendo solicitações que vêm através das redes sociais. Então, esse crescimento da Fruc está acontecendo de forma muito intensa, porque a gente está próximo do consumidor. Nesse último ano, nós chegamos num faturamento de 1 bilhão, e 25% desse faturamento se deve a lançamentos nos últimos 2 anos. Eu estou falando de uma empresa centenária, com 102 anos. O crescimento, então, do último ano, 25% veio de novos produtos. Então, assim, a oportunidade tem, né? Vamos pensar positivo, olhar para o mercado, encontrar essas oportunidades, seguir em frente. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? E deixa as coisas ruins de lado, elas fazem parte, às vezes com mais intensidade, outras com menos, mas é seguir o foco e fazer com paixão, fazer com carinho, fazer com vontade, fazer com um time bom. Eu acho que é isso. Que maravilha, que maravilha. Gente, esse foi mais um grande episódio do Potência Cast. A gente espera que você, com certeza, seja edificado. Você possa estar aprendendo aqui, gerou insights poderosos. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Eu te encontro no pódio, no lugar de campeão. Beijo. Aline, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela aula que tu deu pra gente aqui hoje, principalmente de constância. É muito interessante você ver alguém que ela mantém uma maneira de falar, de se portar, mesmo com o alto nível de liderança e influência que tu tem. Tu não altera o tom de voz, tu nunca mudou o teu perfil. Isso é importante, isso é originalidade, isso é DNA. E você deixou mais uma grande lição para nós. Você pode ter liderança, você pode ter força, coragem, mas você pode fazer tudo isso dentro de um perfil. Pode. Você não precisa mudar o teu perfil. Então, você é uma grande inspiração aí para todos nós, para aqueles que estão acompanhando, para os homens, para as mulheres, para os empreendedores. E a parte mais importante que eu vejo de tudo isso é a constância do teu DNA. Isso é muito importante. A gente cresce, desenvolve, mas tem pilares que nas nossas vidas são imutáveis, né? E um deles é essa parte humana, essa parte de respeito, de cuidado, de conduta. Você mostrou aqui para nós em cada palavra, em cada colocação, em cada resposta. Parabéns, que Deus continue abençoando toda a tua casa, tua família, teus negócios, que venham mais 200 anos, 300 anos para a Fruc, e que Deus continue abençoando toda a tua família, seu pai com saúde também, e o que eu falei no início vai ficar aqui registrado. Seria um grande sonho um dia nós poder receber ele aqui e ouvir as histórias incríveis dele. Eu amo aprender com essas pessoas que têm tanto conhecimento e que vieram de uma geração de muita sabedoria. Obrigado por tudo. Obrigada, Mauro. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Tá, fechou. Tchau, tchau. E a parte mais importante que eu vejo de tudo isso é a constância do teu DNA. Isso é muito importante. A gente cresce, desenvolve, mas tem pilares que nas nossas vidas são imutáveis, né? E um deles é essa parte humana, essa parte de respeito, de cuidado, de conduta. Você mostrou aqui para nós em cada palavra, em cada colocação, em cada resposta. Parabéns, que Deus continue abençoando toda a tua casa, tua família, teus negócios, que venham mais 200 anos, 300 anos para a Fruc, e que Deus continue abençoando toda a tua família, seu pai com saúde também, e o que eu falei no início vai ficar aqui registrado. Seria um grande sonho um dia nós poder receber ele aqui e ouvir as histórias incríveis dele. Eu amo aprender com essas pessoas que têm tanto conhecimento e que vieram de uma geração de muita sabedoria. Obrigado por tudo. Obrigada, Mauro. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Tá, fechou. Tchau, tchau.